Ai, perfect. E menina, perfect. Não é perfect? Não, perfect. Perfect. Se você acabou de chegar nesse canal, meu nome é Jana Viscardi, sou eu mesma, dona e proprietária desse modestíssimo espaço. Sejam todos muito bem-vindos. Você pode me encontrar em várias redes sociais, elas circulam por aqui e também estão na descrição do vídeo. Você pode patrocinar a produção de conteúdo desse canal através do padrim.com.br/Jana Viscardi. Obrigada a você que acompanha e que patrocina. E você pode interagir com esse conteúdo de diferentes maneiras, incluindo deixar aqui o seu comentário, o like ou dislike e também compartilhando esse conteúdo com outras pessoas, que é isso que faz que o canal continue crescendo. E eu agradeço demais também por essas interações todas que você faz, né, das quais você participa aqui no canal. E hoje, gente, eu tô aqui porque eu ando muito incomodada com uma propaganda de uma escola de inglês, que é feita por uma atriz muito famosa, aquela Tata Werneck, que ela fala good, e aí vem o cara e fala good. Aí ela fala good, aí ele Good. e aí ela good, perfect, sei lá, é uma coisa assim. Então esse cara fica o tempo inteiro corrigindo esse good dela, pra ela falar good, ou seja lá o que ela tem que falar, do inglês. E aí a propaganda é a propaganda de uma escola de inglês que tem várias nessa mesma linha, nesse mesmo estilo, da coisa da pronúncia, de corrigir a pronúncia. E por que me interessa olhar para essa propaganda? Porque olhar para essa propaganda é pensar o que é que está por trás, qual é o entendimento que se tem sobre língua, sobre os falantes de uma língua, sobre os falantes da língua inglesa, sobre aquilo que se espera de alguém que aprende uma língua inglesa, nesse caso a língua inglesa, uma língua estrangeira, né? Isso tudo me deixa com a cabeça torta, porque tem esse entendimento do que é uma língua. E aí depois o entendimento do que é aprender a língua, o que é falar essa língua, e o quanto a gente estereotipa as pessoas que falam uma língua, e o quanto isso, para além de outras coisas, contribui para que as pessoas se sintam super travadas para falar uma língua estrangeira, para desbravar esse mundão de possibilidades de falar uma língua estrangeira, porque, eu não falo good, eu falo good. E aí não dá, gente, a gente precisa bater um papinho sobre isso. Eu acho que o primeiro elemento é a gente pensar justamente o que é uma língua, né? E como é que ela, quais são as dimensões, digamos assim, que uma língua tem na vida da pessoa. Uma língua, ela não é falada só por uma pessoa. E ela não é falada palavra a palavra, nesse sentido de eu falo good, e aí você fala hã? Aí você fala good, e aí você fala hã? E aí você diz good. Ah, agora eu entendi. Na verdade, uma língua, ela se dá através dessa interação entre indivíduos, que pode acontecer através de um texto escrito, ou então da fala, ou de algo que vai ser sinalizado, ou ali escrito em braille. E essa interação implica duas ou mais pessoas que estão ali, então, na busca por tentar se compreender. E você tem, então, coisas que estão concatenadas e não isoladas. Esses indivíduos que estão participando de um contexto, essas falas que vêm acompanhadas de outras falas, então elas estão justamente não solitárias e isoladas, fazendo com que os indivíduos não se compreendam, mas justamente fazendo parte de algo maior, digamos assim, que é essa interação. Quando a pessoa entende a língua, não assim, mas como um conjunto daquilo que está lá escrito numa gramática de uma dada língua, que diz certo e errado, e aí vai dizer que o certo é falar good, e que o errado é falar good, você vai então deixar essa língua muito mais quadradinha e dentro de uma caixinha, de uma redoma idealizadíssima. Então, quando você tem uma propaganda que fica frisando a coisa da pronúncia correta, é justamente essa propaganda que vai reforçar esse lugar de uma língua que é idealizada. É a língua de uma coisa só, de uma possibilidade só, que é o tal do good, e não do good. Quando, na verdade, no caso específico da língua inglesa, você tem mais de 50 países, se não me falha a memória, são 59 países, que têm a língua inglesa como língua oficial. Isso significa que você tem mais de 300 milhões de pessoas falando inglês nesse lugar de língua oficial do seu país. Eu pergunto a você, todas essas 300 milhões de pessoas falam good? Eu já te adianto a resposta. Não são todas elas que falam dessa mesma maneira, porque você tem vários países com interferências, entre aspas, de diferentes culturas e que vão
desenrolar a pronúncia, e não só a pronúncia, mas o vocabulário, as escolhas nas construções sintáticas, que podem variar, e inclusive bastante. Então, quando você tem uma propaganda que vai te dizer assim, você não pode falar good, você tem que falar good, e o meu papel como escola é ensinar que você fale good, ele está justamente pressupondo esse lugar dessa língua idealizada e ignorando esse conjunto, que é uma comunidade de 300 mais de, na verdade, porque são quase 400 milhões de falantes nativos da língua inglesa. E que tem, sim, muitas variações, só para dar o exemplo desse caso, de pronúncia, enquanto estão conversando uns com os outros. Isso para falar desses nativos. Foram mais de 700 milhões de pessoas que falam inglês como falantes não nativos. E isso nos interessa compreender justamente porque a gente está falando desse lugar da idealização da língua e, por conseguinte, a idealização desse falante nativo, que tem uma maneira exclusiva e única de falar. E como se esse falante nativo só dissesse, então, good. E aí, gente, eu tô dando aqui o exemplo do good, porque é o exemplo que tá na propaganda, que eu vi várias vezes passando na televisão, e que começou a me causar esse grande incômodo. Para você que tá aí do outro lado, é muito importante para mim, justamente que você viva, né, experimente essa reflexão, pensando inclusive na língua portuguesa. Se você encontra alguém, tá conversando com alguém, sei lá, eu tô indo comprar uma coisa na feira, para uma pessoa do meu lado e a gente tá olhando lá uma fruta, e aí tem lá uma fruta podre, e a pessoa vira para mim e fala assim, nossa, essa fruta tá podre. Se essa pessoa disser, essa fruta tá podre, nós estamos na feira, nós estamos juntos nesse lugar, nós estamos olhando a fruta, nós estamos conversando, eu vou compreender o que essa pessoa está dizendo? Vou achar uma aberração o que essa pessoa está dizendo? Não. Por quê? Porque em língua portuguesa, você tem aí dentro da norma culta, desse lugar da gramática, que a palavra é podre, dicionarizada, podre. No entanto, um país grande como o Brasil tem uma série de variedades linguísticas e dentre elas você vai encontrar essas variações de produção de vocábulos, né, de pronúncia de vocábulos, uma delas sendo possível do podre, o pode. Qual é a diferença que eu tenho aqui? Eu estou trazendo para você um contexto, que é quando as coisas acontecem. Você não está parado no lugar e fala, pode. Que aí a pessoa fala, gente, o que essa pessoa está dizendo? Pode? O que essa está querendo dizer? Você não fala palavras isoladas no mundo, elas vêm acompanhadas de outras tantas palavras dentro desse texto, como eu vinha dizendo, que é aquilo que você produz cotidianamente. E que vem acompanhado de gestos, expressões faciais, olhares, tudo isso construindo conjuntamente o sentido. Para além disso, caso você não seja compreendido, sempre há, ou muitas vezes há, esse interlocutor que pode perguntar a você, oi, desculpa, eu não entendi. E aí nos interessa pensar, por exemplo, como é que a ciência tem visto isso, né? E você tem lá linguistas que estão interessados em compreender como que é falar uma língua estrangeira como um falante não nativo e como isso reverbera num falante nativo. E eu vou deixar aqui embaixo o exemplo de um estudo em que se tentou compreender o impacto, por exemplo, de troca de gênero, ao invés de falar a menina ou menina, por exemplo, e o quanto isso impacta nos falantes. E o que você vai ver, na verdade, é que isso não tem um impacto. As pessoas não precisam parar a conversa para dizer, ah, desculpa, eu não entendi. Em compreendendo que há ali um outro indivíduo, você está ali acomodando a conversa. Você está nessa busca por compreender o outro, acomodando essa conversa a partir do contexto em que essa conversa está acontecendo. Portanto, se a pessoa diz pode e ela está falando sobre uma fruta, é muito, muito provável que um falante nativo compreenda o outro. E a depender do que é esse contexto, um falante não nativo também vai compreender. E se não compreender diretamente, o que ele vai fazer é justamente questionar, perguntar e tal. E aprender, então, essa outra variedade, essa outra variação possível para o uso da palavra podre, por exemplo, em língua portuguesa. Vale isso para toda a língua. E quando eu digo isso, o meu interesse é falar, você não precisa estudar nada de uma língua estrangeira quando você vai aprender essa outra língua? Não, não é isso que eu estou dizendo.
O que eu estou dizendo é que o foco nessa questão da pronúncia e colocar nesse lugar de certo e errado é um foco bastante equivocado, justamente por colocar o lugar dessa idealização do que é a língua, a idealização do que é o falante nativo e a idealização do que é o aprendizado de uma língua estrangeira por um falante não nativo. E aí é que está o problema, porque você vai criando essas inúmeras amarras e essas inúmeras idealizações que não levam a muitos lugares. Quando você aprende uma língua estrangeira, é claro que é importante você conhecer o sistema fonético e fonológico de uma língua, ou seja, compreender quais são as pronúncias mais correntes, quais são os elementos em que há variação e que essa variação é compreendida, como ela é entendida pelos falantes. Você compreender também quais são os ajustes que você pode fazer. Eu acho que o caso clássico do inglês é o the. Um falante não nativo e que não tem esse fonema como o fonema da sua própria língua, ele não vai conseguir ficar consciente o tempo inteiro do the. Em uma fala mais fluente do cotidiano, enquanto ele está falando, ele não está o tempo inteiro pensando no the. Ele vai fazer essas acomodações que não vão impedir que o outro o compreenda, e não só isso, mas que não vão fazer com que esse outro que está acompanhando a conversa vá achar que você fala menos bem aquela língua porque você não faz the, como o professor de inglês ficou insistindo para você falar 1 milhão de vezes. É importante estudar para conhecer justamente esse sistema fonético e fonológico de uma língua, assim como é importante conhecer o vocabulário de uma dada comunidade linguística, porque, como eu disse, você tem mais de 50 países tendo essa língua como oficial, caso o inglês, você vai ter, com certeza, muitas possibilidades, uma série de variedades dentro de países e entre países. E isso não é um problema. A questão é não abordar essas possibilidades e marcar, enquadrar o que é o entendimento de língua estrangeira nesse lugar de uma idealização de que você precisa aprender uma única pronúncia. E aí eu já aproveito para perguntar para você, que pronúncia é essa? Né? Quando você tem uma propaganda como essa que diz que é good, ou seja lá o que for, como é que se diz isso? O que é que está se querendo dizer? Qual é essa pronúncia? Qual é essa pronúncia nativa considerada quando você tem mais de 50 países tendo o inglês como língua oficial? Eu posso te responder essa pergunta. É muito provavelmente a pronúncia do país colonizador e não a do país colonizado. E no caso do inglês, isso é muito interessante justamente por você ter mais o dobro de falantes não nativos daquela língua. Hoje o inglês é a língua em que se escreve artigos científicos, é a língua em que você conversa sobre muitas coisas na internet, é a língua da tecnologia, né? Inúmeros são os espaços em que se usa a língua inglesa, e você tem que pensar que, inclusive, o aprendizado vai passar por isso, pelo objetivo daquela pessoa que está aprendendo. Qual é o meu objetivo? Qual é o meu foco? O que eu preciso aqui? E eu acho que as pessoas precisam compreender que quando uma propaganda enquadra nesse lugar da pronúncia, ela está entendendo a língua de maneira muito reducionista e simplista, e que o seu desenvolvimento, se o método de aprendizado for embasado nisso, o seu entendimento da língua não vai ser tão amplo quanto poderia, e isso vai implicar, talvez, inclusive nesse lugar de você se amarrar e ter receio de falar a língua porque não alcançou esse lugar ideal dessa fala nativa que sequer os nativos têm. Então é muito importante não só para a língua materna, mas também para a língua estrangeira, compreender as variedades, compreender que existem essas variações todas que acontecem e que fazem parte justamente de todas as línguas por serem dinâmicas. Todas as línguas são dinâmicas. E compreender isso é se permitir aprender melhor, de maneira mais ampla e acolhedora, uma língua estrangeira. O seu foco, então, deve ser qual, pessoa querida? Compreender que junto com a pronúncia tem tantos outros elementos aí de sintaxe, de morfologia, de adequações, digamos assim, culturais, de observação cultural, de compreender dinâmicas interativas e como elas se estabelecem, as diferentes situações comunicativas e o que elas requerem, digamos assim, daqueles falantes que estão ou na sua língua materna ou nessa língua estrangeira que está aprendendo, né, que uma pessoa está aprendendo. Acho que são inúmeros esses elementos e você é mais do que a pronúncia de good. Inclusive, good está ótimo. Então, very good. Beijos, tchau.